A gente começa, claro, por Brasília. Diante do impasse entre os poderes por causa das emendas impositivas, o Supremo Tribunal Federal decidiu agir. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, reuniu os demais ministros com os presidentes do Congresso Nacional. A gente chama a repórter Janaína Camelo, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. Qual o resultado afinal desse encontro? Janaína, boa noite para você e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, houve um acordo aí, uma solução consensual, né, sobre emendas parlamentares, que, aliás, foi a justificativa que os ministros aqui do Supremo deram naquele julgamento na sexta-feira passada, que acabou mantendo a decisão do ministro Flávio Dino, né, as liminares do ministro Flávio Dino, que suspenderam aí emendas parlamentares, as emendas impositivas, que são aquelas que são obrigadas a serem pagas pelo governo federal. Então, essa reunião hoje aqui, Thiago, começou por volta de meio-dia e ela se prolongou bastante. Ela só foi terminar por volta das 4 horas da tarde. Então, entre os que estavam aqui presentes, dos ministros do Supremo, só a ministra Carmen Lúcia estava fora porque ela precisou cumprir uma agenda aqui fora do STF, mas também estava o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, representando o governo federal. Estava o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e da parte do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Todos eles dois vieram já com informações, pré-informações das sugestões, das intenções do governo federal, porque ambos conversaram com o presidente Lula antes dessa reunião. Ao final desse encontro, foi anunciada uma nota conjunta aí sobre o resultado desse encontro, e quem explicou um pouquinho sobre o que foi decidido foi o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente aqui do STF. A gente vai ouvir um trechinho. Nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. E aí, Thiago, enquanto o presidente do Supremo falava aqui no STF, lá no Congresso, no Senado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também explicava aí algumas dessas novas diretrizes que vão valer para as emendas impositivas. Vamos ouvir o que o presidente do Senado disse. As emendas individuais são impositivas por comando constitucional e esta impositividade também por comando constitucional observa regras, inclusive de ordem técnica. E Executivo e Legislativo tratarão de definir quais são os limites desses impedimentos técnicos, dar mais clareza e objetividade para aquilo que a Constituição Federal já determina, de que uma emenda impositiva individual só pode ser executada se observar esses rigores técnicos. E aí, Thiago Pacheco, ele disse também, ele confidenciou que nessa reunião aqui se cogitou até a colocar fim, a pôr um fim às emendas PIX, aquelas emendas ali de transferência especial dentro dessas emendas impositivas, né, onde o parlamentar ele não é obrigado ali a registrar oficializar o destino final desses recursos que são liberados pelo Executivo. Mas e aí o presidente do Senado, ele respondeu ali que as emendas PIX, elas sim são importantes, por um motivo, a gente vai ouvir agora. Mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade.
Tiago, então, só para resumir, ficou definido o seguinte sobre essas emendas que estão suspensas até o momento, mas que agora terão novas regras, né? Dentro das emendas individuais, que são essas emendas impositivas, então, as emendas PIX, elas ficam mantidas, mas agora, então, com identificação antecipada do projeto, do objeto, né? E tendo prioridade aí obras inacabadas, como o presidente Rodrigo Pacheco disse. As emendas com finalidade aí definida, por exemplo, também continuam mantidas, com impositividades, mas de acordo com critérios que ainda serão estabelecidos entre Executivo e Legislativo num prazo de 10 dias. As emendas de bancada, elas serão destinadas a projetos estruturantes em cada estado e no Distrito Federal, de acordo também com a definição aí da bancada e vedada a individualização dessas emendas. As emendas de comissão serão destinadas a projetos de interesse nacional, regional, definidos em um comum acordo também entre Legislativo e Executivo, também que deverão criar esses critérios em um prazo de 10 dias. Então, só para deixar claro que as liminares do ministro Flávio Dino, elas ainda estão em vigor e isso vai depender aí da definição do próprio ministro, né, que é o relator sobre o rito processual, né, dessa ação. Então, só chama também atenção a essa questão dessas novas regras aí, para que as emendas sejam destinadas às obras inacabadas, para projetos estruturantes também de interesse nacional, que acaba levando que boa parte desse valor dessas emendas sejam aí destinadas para obras do governo, como obras do Programa de Aceleração de Crescimento, que havia aí gerado bastante crítica lá no Congresso Nacional. Tiago. Janela, de fato, a verba fica, por enquanto, bloqueada ou suspensa até uma definição nos próximos 10 dias, como você bem ressaltou. E você ainda volta aqui no Jornal Jovem Pan. Bom trabalho para você. Até mais tarde. É hora de chamar os comentaristas para analisar. Ontem a gente já falava sobre a expectativa dessa reunião. Dora Kramer conosco, Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. Pelo menos no discurso do presidente do Congresso e também do presidente do Supremo, há um acerto que já foi feito e a expectativa é saber daqui a 10 dias. Agora, é aguardar, esperar, e o presidente Barroso tocou num ponto que é, pelo menos se isso servir para melhorar a qualidade do gasto público no Brasil, que essa é uma discussão que tem que ser feita, talvez aí possa haver um avanço, não é, Dora? Boa noite, Tiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Olha só, o mérito desse encontro, desse acordo, é que mexeu no assunto, porque o manejo das emendas vinha sendo encarado como uma coisa absolutamente normal, quando é completamente anormal. Então, esse é o mérito, né? Na verdade, começou lá com a liminar do ministro Flávio Dino. Aí todo mundo se mexe. Só que o que nós temos, por enquanto, é uma carta de boas intenções, tá? Porque uma coisa é uma reunião de representantes das cúpulas dos poderes, a outra coisa é a prática. Como eu não houve ainda a manifestação do Congresso, notadamente da Câmara. Quem falou em nome do Congresso foi o presidente Rodrigo Pacheco. Arthur Lira não se pronunciou. Então, é bom a gente lembrar que lá atrás, em 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o orçamento secreto que fez o Congresso, ignorou, contornou a proibição, deu outro nome para a coisa, emenda PIX, que continua, você vê que não conseguiram acabar. E aí as coisas todas continuaram como antes. Então, vamos ver nesses 10 dias, primeiro, se esse prazo de 10 dias vai ser respeitado mesmo e não prorrogado como é costume. Outra, se Congresso e Palácio do Planalto conseguirão chegar a bom termo, porque a gente sabe que o Poder Executivo está fragilizado frente ao Congresso. Então, há uma série de condicionantes que não podem, tornam precipitado a gente tomar esses termos desse acordo como um avanço efetivo. Isso a gente ainda vai ver na prática. Então, por enquanto, é um pessimismo seu, é isso?
Não é um pessimismo. Eu disse no começo, seu Tiago, que tem o mérito de ter mexido no assunto. Ótimo, estamos falando aqui de mudanças, os poderes falando de mudanças, estava todo mundo dormindo em berço esplêndido dessa história. Ninguém mexia, estava tudo ótimo. Então, esse é o mérito. Agora, não é pessimismo, é realismo. Perfeito. O que tem, objetivamente, é carta de intenções, boas, mas intenções. E Kobayashi, aquela história, alguma providência vai ter que ser tomada, porque senão o dinheiro fica lá congelado, a justiça continua intervindo nessa história, né? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Alguma providência deveria ser tomada, sim, mas no âmbito da legalidade, da constitucionalidade. A gente já discutia ontem a respeito desta controversa participação do STF mediando este conflito entre os poderes. E eu sustento de que é muito interessante essa conciliação promovida pelo STF em uma discussão sobre constitucionalidade de emendas PIX. Justamente porque, se você pegar no que diz a Constituição a respeito da competência do STF, isso está no artigo 102, tem duas hipóteses. Uma é processar e julgar uma série de ações que lá estão no primeiro inciso, e outra é julgar recursos, e isso está lá no segundo inciso. Mas em nenhum momento se dá ao STF o poder e a possibilidade de conciliar uma discussão de constitucionalidade. Isso é quase que inédito. E aí a gente está diante de uma reunião que foi promovida pelo Judiciário, com participação presidida pelo ministro, presidente do Judiciário, com a participação de diversos ministros, em que não se sabe sequer a natureza desse encontro. O que foi isso? Isso foi uma audiência? Porque se isso foi uma audiência de conciliação, teoricamente deveria ser pública. Todas as pessoas interessadas do público poderiam ter assistido ou não, assim como qualquer outra audiência. E se não foi audiência, por que é que foi a portas fechadas? Já que estamos, inclusive, discutindo a publicidade de uma emenda, o ato simbólico de uma audiência também deveria ser público. E aí a gente não sabe o que foi conversado ali. Enfim, a gente vai ter agora, pelo menos, algum tipo de transparência nas emendas PIX. Alguns outros critérios foram deixados de lado e não foram sequer comentados, como, por exemplo, os critérios para a escolha do destino dessas emendas, que era um assunto e agora parece que já não se fala mais. Talvez por isso o termo possível, né? No consenso possível, não se chegou a um acordo a respeito dos critérios de necessidade da destinação desse dinheiro. E a gente vai ver agora como vai reagir o Congresso Nacional, em especial, a Dora bem falou aí, em especial a Câmara dos Deputados. Será que aquelas ideias de pauta de limitação das decisões monocráticas vão ser impactadas por este acordo entre os poderes? Será que isso é bom? Uma iniciativa que vinha tomando pé vai parar por conta de um acordo entre os poderes? E o interesse público? E a vontade popular dos representantes do povo, deputados federais, que propuseram esta ideia de emenda à Constituição? Enfim, cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar diante desse ineditismo de um consenso promovido pelo STF.